Olá, turminha, tudo bem? Vamos continuar a correção da prova de Ciências da Natureza do Enem 2020, caderno azul. Vamos para a questão 100. Essa questão, turminha, o examinador, ele nos conta um problema prático e de forma a tomar mais tempo dentro dos conceitos que nós vamos precisar para resolver esta questão, eu vou contar para vocês o que o examinador conta nessa questão e vocês, obviamente, leiam com calma. Eu vou tentar dar uma resumida sobre a problemática apresentada e os dados fornecidos pelo examinador dentro dessa questão. Primeiro, turminha, o examinador, ele nos conta que por conta do lixo, da grande dispersão que os humanos vêm produzindo lixo, tanto no meio urbano quanto no meio rural, ele comenta sobre a queima do policloreto de vinila, o PVC, esse famoso polímero de adição a partir de cloreto de vinila, que nós já vamos ver a estrutura, como acontece a polimerização por adição. E ele diz que um estudante, ele analisou a composição térmica do policloreto de vinila, coletando os seus subprodutos gerados a partir dessa decomposição térmica. Ou seja, o estudante, ele pegou um tubo de ensaio, ele colocou pedaços de PVC aqui dentro, então isso daqui, pedaços de PVC, e ele colocou foguinho, ou seja, ele gerou uma fonte de calor, e essa fonte de calor, turminha, fez a decomposição térmica do PVC, gerando produtos. E aí surge a primeira discussão e mais importante sobre esse experimento. Muitos estudantes me procuraram me perguntando, mas professor, nós não aprendemos nas aulas do ensino médio como que é a reação, a decomposição térmica de polímeros, de muitas moléculas orgânicas? Porque na maioria das vezes, o que a gente esperaria? Nós esperaríamos um processo de combustão, né? Só que nesse caso, é como se fosse um processo de combustão, mas não é um processo de combustão porque a decomposição térmica do policloreto de vinila não gera CO2 e água, turminha. E vocês não eram obrigados e nem são obrigados a saber esse tipo de informação. Eu já disse para vocês, vocês não são químicos, vocês são candidatos pleiteando uma vaga no sonho que vocês querem dentro do curso que vocês querem cursar. Portanto, turminha, neste caso, eu sempre falo para os meus alunos, calma. Quando o examinador te apresenta uma molécula que você conhece, como nesse caso o cloreto de vinila, que vai polimerizar formando PVC, ou moléculas que você não conhece, como é muito típico, né, da prova da FUVEST, prova da CONVEST, apresentar moléculas que o aluno não conhece, pedir mecanismos de reação ou pedir o entendimento do que está acontecendo de alguma coisa que você não conhece. Mas, turminha, o examinador, ele é obrigado, ele precisa nos guiar. Nós estamos cegos, porque veja bem, todos nós aqui, quando estamos dentro de uma prova de vestibular, nós somos candidatos. E para a prova ser honesta, ela tem que seguir o edital. E o edital diz que cairá conteúdo de química do ensino médio. Portanto, turminha, nestes casos, como aconteceu aqui e como acontece na FUVEST, na CONVEST, na VUNESP, todas as vezes o examinador ele vai te contar o que você precisa para chegar naquela resposta. E a primeira coisa que ele fala para você é que na decomposição térmica do PVC, um dos subprodutos gerados, que ele chama de produto majoritário, ele diz que você tem a formação de um gás e que esse gás, turminha, esse gás, ele tem algumas características importantes. Este gás, ele é diatômico. O que isso quer dizer, turminha? Quer dizer que ele é formado por 2 átomos. Isso mesmo, turminha. Gás diatômico é um gás que é formado por apenas 2 átomos. E mais uma informação ele deu. Ele disse que esse gás, ele é diatômico e ele também é heteronuclear. Ou seja, turminha, o que é hétero? Diferente. O que é nuclear? Núcleos. Então, além desse gás ele ser composto por 2 átomos, esses 2 átomos, eles são diferentes. Portanto, esse gás, que é subproduto majoritário, a decomposição térmica do PVC, do policloreto de vinila, este gás, ele tem que ser diatômico e heteronuclear. Portanto, turminha, fala pra mim,
Esse gás, a gente precisa fazer experimentos para tentar descobrir que gás que é esse daqui. Só que antes da gente ver essas informações que o examinador deu pra gente, porque foram os experimentos que esse estudante, na decomposição térmica, ele coletou esse gás e fez alguns experimentos, vamos relembrar um pouco, turminha, sobre o conceito da polimerização por adição. Lembra disso, turminha? Toda polimerização sintética ou polimerização biológica, como no caso das biomoléculas, né? Os aminoácidos, eles fazem o quê? Eles fazem uma ligação peptídica ou amídica, liberando água, formando as proteínas. Os ácidos graxos fazem o quê? Uma esterificação, liberando água, formando os lipídios, assim como os carboidratos, eles formam ligação glicosídica, também liberando água, formando os nossos açúcares. Esses polímeros, turminha, todos eles sofrem reações de polimerização. E essa reação de polimerização, que eu acabei de falar das biomoléculas, é uma reação de condensação, porque eu tenho uma molécula que tem grupos funcionais diferentes liberando moléculas pequenas. No caso, todos desses exemplos que eu dei para vocês, que vocês conhecem na biologia, é uma polimerização por condensação, porque libera água e nada mais, nada menos do que esperado, né? As reações biológicas, elas estão em meio aquoso e elas não podem ser tóxicas. Então você não poderia gerar, por exemplo, ácido cianídrico. Por isso que as biomoléculas formadas nos organismos biológicos, na sua grande e esmagadora maioria, acaba liberando água como produto final dessa polimerização. Nesse caso aqui, turminha, do cloreto de vinila com N mol de proporção de cloreto de vinila, por que que se chama cloreto de vinila, turminha? Porque esse radical aqui, turminha, é o radical vinil, que vem lá da química orgânica. Este cloreto aqui é este átomo de cloro ligado a essa estrutura carbônica chamada radical vinil. Portanto, você pode chamar isso de cloreto de vinila ou haleto de vinila. Lembrando que o cloro, ele é da família dos halogênios, da família 17A ou família do flúor na tabela periódica, né, turminha? Pois é, uma polimerização por adição, turminha, ela tem uma diferença com relação à polimerização por adição, que é essa polimerização. A polimerização por adição, os monômeros, que são os blocos construtores, digamos assim, desse prédio, dessa casa, como se fossem os blocos de construção de uma casa, eles precisam ter uma insaturação ou mais na sua cadeia. No caso do cloreto de vinila, ele tem uma insaturação, né? E essa insaturaçãozinha aqui, turminha, ó, ela vai ser a responsável pela ligação entre muitas repetições desse mesmo bloco construtor, formando este polímero de adição, que é o polivinilcloreto. Esta sigla está em inglês. Por isso que o vinil, ele vem antes, né, do cloreto, mas em português ficaria policloreto de vinila. Mas essa sigla tá em inglês, né, turminha? As siglas dos polímeros todas estão em inglês, por isso que muitas vezes a gente não consegue encontrar essa correspondência com a língua portuguesa. Mas lembra, turminha, se eu coloquei N-mol deste monômero, eu formo uma polimerização com N-mol desses blocos repetitivos da construção do meu polímero de adição. Tudo bem, turminha? Outra informação importante que ele deu para nós. Quando você realiza a decomposição térmica desse policloreto de vinila, do PVC, ele diz que você tem a formação de produtos, sendo que ele dá uma dica pra gente que o produto majoritário é um gás. E ele vai realizar experimentos para descobrir que gás que é esse daqui. De novo, turminha, esta reação aqui não é uma reação canônica. Do ponto de vista pedagógico, vocês não são obrigados a saber essa reação. Estes produtos, este gás, vocês não são obrigados a saber qual é ele. O examinador precisa nos dar um caminho, nos dar um norte para aquilo que a gente precisa ter de desconfiança quem que é esse cara aqui. Outra coisa, turminha, quando a gente coloca uma seta direta de reação, com este símbolo grego delta minúsculo, lembra, né, turminha? Não vai confundir esse delta lá com o discriminante, né? Com o delta da matemática, lá da fórmula de Bhaskara. Não.
Na química, turminha, o delta minúsculo em cima de uma seta de reação direta, ele quer dizer foguinho, portal do inferno, olha o tridente do demônio, é fogo, foguinho, a gente está esquentando este sistema fazendo a decomposição térmica. E aí que surge a pergunta, né, turminha? Nós somos obrigados a saber química do nível superior para resolver a prova do Enem? Claro que não, né? Não sejamos cringe, né? Vamos pegar essa moda aí da geração Z. Meus sobrinhos me chamaram de cringe, eu mandei eles a merda, né? Vamos pegar essa moda aí do cringe? E claro que não, né, turminha? O examinador, ele precisa ajudar a gente nesse caso. E ele vai ajudar a gente nesse caso. Contando a continuação do texto, turminha, o examinador, lindo, belíssimo, ele ou ela, conta pra gente que este estudante, este mesmo, o perturbado, que fez a decomposição térmica do PVC, não tinha o que fazer, né? Ele não tinha uma boa série na Netflix pra ver, ele não tinha um bom livro pra ler, ele é um perturbado que quis nos infernizar, né? E aí o que ele fez, turminha? Ele coletou este gás, então ele coletou este gás, imagina que aqui está o tubo de ensaio com a saída deste gás, que a gente não sabe, e ele borbulhou este gás que veio da decomposição térmica do PVC em uma solução básica. No texto, turminha, ele usa esta palavra aqui, ó. Ele chama esta solução de alcalina. Mas, turminha, alcalino é a mesma coisa que básico, né? São sinônimos, são equivalentes na química. E além disso, turminha, olha que dica importantíssima. Ele diz que lá dentro dessa solução básica, você contém um indicador ácido-base. Aí vocês vão falar assim pra mim, professor, isso não resolveu em merda nenhuma na minha vida. Por que que isso é importante pra mim? Porque, turminha, se eu tenho um indicador ácido-base, significa que se essa solução básica mudar a sua capacidade, a sua concentração de íons H+, ou seja, o seu potencial hidrogeniônico começar a aumentar ou diminuir cada vez mais, este indicador ácido-base, turminha, nós não somos Chico Xavier, nós não somos Nostradamus, nós não somos demoníacos, nós somos humanos. Nós precisamos de uma indicação, nem que seja colorimétrica, como no caso dos indicadores ácido-base, enxergar se aconteceu alguma reação. Então, se esse gás aqui, ele interagir com essa solução básica, este indicador ácido-base vai nos mostrar. Dito e feito, né, turminha? Olha o que o examinador fala pra gente. Este indicador ácido-base, ele mudou de cor. Professor, como que eu vou, a partir disso, chegar nessa conclusão lógica de que esse gás ele é um ácido? Turminha, vamos pegar o indicador ácido-base fenolftaleína. Professor, o examinador colocou isso na questão? Não, ele não colocou. Eu estou tomando liberdade poética sobre esta questão do examinador, vou pedir licença para o examinador ou para a examinadora e vou pegar a fenolftaleína como um exemplo de indicador ácido-base. Turminha, fenolftaleína, já sabe, né? Vai fazer cocô no banheiro? Tem que falar as cores da fenolftaleína. Vai beijar namorado, namorada, namorades? Vai falar antes a cor da fenolftaleína, né? O que você vai fazer? Mozão, cocô, se a fenolftaleína estiver em meio ácido, qual cor que ela tem? Transparente e incolor. Agora, se a fenolftaleína estiver no meio básico, alcalino, ela terá a cor rosácea, rosinha, né, turminha? Então, basicamente, né, Damares surtaria, né? O atual governo diria que fenolftaleína é menina só em meio básico, né? Meio ácido, sabe Deus, né? Mas voltando pra química, olha só, turminha, como diz a dona Ritinha, né, seus pervertidinhos, presta atenção. Eu peguei a fenolftaleína como exemplo. Ele deu no texto? Não, turminha, já falei, né? Eu pedi licença poética pro examinador ou pra examinadora. Pra o quê? Dar um exemplo para vocês. Portanto, a fenolftaleína, turminha, ó, já anota, vocês têm que saber de cor, tá? É pré-requisito para pegar vaga no vestibular, hein?
Tem que saber que a fenolftaleína em meio ácido, ela fica transparente, incolor. Em meio básico, ela fica rosácea, ela fica meio rosinha, né? Portanto, turminha, por que eu tô dando esse exemplo? Para trazer mais concretude, para trazer mais visão de mundo para vocês nesse exercício. Logo, se o indicador ele fica rosáceo em meio alcalino, nessa solução alcalina aqui, ele estaria o quê? Se fosse fenolftaleína, se esse estudante perturbado que borbulhou esse gás aqui da decomposição térmica do PVC, borbulhasse nessa solução alcalina, ué, turminha, se você só pode ter duas possibilidades de cor para fenolftaleína, por exemplo, ué, se antes ela estava rosa e ela mudou de cor, ela ficou transparente. Se ela ficou transparente, esse cara é um gás ácido. Por quê? Este ácido está aumentando a concentração de o que, turminha? Hidrônio, H3O+. Este ácido que está vindo aqui, que é um gás ácido, ele está reagindo com essa solução básica. No começo, ele está neutralizando essa base e o excesso de íons hidrônio formado por a ionização desse gás ácido, está levando o indicador ácido-base sair do rosa, por exemplo, e ir para o incolor, se fosse fenolftaleína. Deu para entender, turminha? Portanto, realmente, há grandes suspeitas desse gás ser um ácido. E por que eu estou dizendo que há grandes suspeitas? Porque a gente não pode afirmar isso, né? Muitas coisas podem reagir com meio básico, né, turminha? Muitas coisas podem reagir com meio básico. Então, a gente precisa de um teste analítico que seja muito específico para ácido. Muito específico para ácido, né? Porque às vezes você pode ter aqui, por exemplo, um óxido. Você pode ter um sal, muito embora o ponto de ebulição dos sais são altíssimos, né? Mas um óxido você pode ter, né? Então, a gente precisa ter mais um experimento. E esse estudante, ele vai realizar. Ele vai pegar carbonato de sódio. Turminha, lembra, tem que ter na ponta da língua a tabela de solubilidade, hein? Ó, ponta da língua, hein? Vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai beijar mozão, tem que falar a tabela de solubilidade. Tem que ter na ponta da língua, hein, turminha? Garante vaga no vestibular. Olha só, carbonato de sódio, os carbonatos, turminha, eles são insolúveis em água. Só que os carbonatos da família 1A, metais alcalinos e amônio, são solúveis em água. Sódio, mais conhecido no mundo do crime como metal alcalino. Logo, carbonato de sódio, turminha, é solúvel em água. Portanto, quando o estudante pegar carbonato de sódio e colocar em água, ele criará uma solução com cátions, sódio, e ânions, carbonato. Agora sim, né, turminha? A última questão que a gente estava resolvendo lá de sais hidratados, eu disse para você que a água, ela não solvatava, né? Ela estava dentro do retículo cristalino. Aqui não, né? A água, ela o quê? Ela inspeciona, ela protege, ela faz cabaninha. Ela envolve os cátions sódio, apontando os oxigênios, que tem momento de dipolo negativo, e apontando seus hidrogênios para fazer cabaninha no carbonato, porque os hidrogênios possuem momento de dipolo, né, uma carga parcial positiva. Portanto, turminha, quando você pegar esse gás e borbulhar nesta solução de carbonato de sódio, lembra, turminha, o teste de carbonato, o teste analítico de carbonato, ele é clássico, ele cai em todas as provas. Quando você estiver em carbonato e você colocar em presença de solução com carbonato qualquer ácido, turminha, qualquer ácido, pode ser ácido fraco, pode ser ácido forte, pode ser Pablo Vittar, pode ser Gloria Groover, pode ser travesti, pode ser qualquer coisa, turminha. Se for com caráter ácido, este carbonato, ele liberará CO2. Ele sofrerá esta reação de deslocamento de equilíbrio. Os
cátions, né? As moléculas de hidrônio H3O+, que eu estou simplificadamente representando como H+, vão reagir com os ânions carbonato, formando bicarbonato e mais ácido oriundo da fonte de ácido vai formar o ácido carbônico, que vocês conhecem muito bem, é uma travesti muito instável, não é muito estabilizada, vai liberar gás e água. Portanto, o CO2, que saiu aqui no experimento do estudante com carbonato de sódio, foi decorrente da reação do ácido com o carbonato. E turminha, qual que é a única coisa que o estudante colocou aqui nesse experimento? Gás, né? Portanto, turminha, definitivamente nós corroboramos que esse gás, ele é uma fonte de ácido. E turminha, toma cuidado, né? E os cátions sódio, professor? Eles são meros espectadores. Sabe aquele gato que fica cuidando da vida alheia? Parece meu gato. É o gato. Imagina um gato. Os gatos, dentro da química, são os íons espectadores, turminha. Eles não fazem nada. Eles só ficam na rádio patrulha cuidando da vida alheia. Portanto, o cátion sódio é um íon espectador. Ele não faz nada. Ele só fica ali observando na rádio patroa. Enquanto que o carbonato reage com este gás que possui a fonte de formação do hidrônio, formando CO2 e água. Portanto, turminha, definitivamente nós sabemos que este gás é ácido. E turminha, só pra gente relembrar, toma cuidado, tá? O ácido carbônico, ele gera o carbonato de sódio com uma reação de neutralização parcial com o hidróxido de sódio. Isso é uma forma de você produzir o carbonato de sódio, né? Que é um sal básico. Por quê? Porque ele é oriundo de uma base forte. Já comentei com vocês no exercício anterior da força das bases. E o carbonato, o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Portanto, o que vai acontecer? Uma neutralização parcial, formando um sal básico por ser um sal de uma base forte com ácido fraco. E lembrando, turminha, que provavelmente esse gás deve ser o HCl, né? Porque o cloreto, cloreto de vinila, policloreto de vinila, tem fonte de cloro. Então, muito provavelmente, esta fonte de ácido seja o HCl, que em contato com a água se ioniza 100%, é um ácido muito forte, formando H3O+, íon hidrônio, responsável pela reação com os ânions carbonato, e cloreto, que será solvatado pela água. Esta reação levará à formação de CO2 e água. Portanto, turminha, o gás que deve ser formado com certeza deve ser o HCl. E como eu sempre provo para vocês através dos grupos de pesquisa e dos experimentos já realizados dentro da área da química, turminha, na hora da prova, obviamente que você não vai lá dar uma googlada, né? Você vai mandar um WhatsApp pro seu coleguinha falando, e aí, demônio, dá uma pesquisada aí no Google, no PubMed, no Google Scholar, ou até mesmo no ChemDraw, ou alguma plataforma de depósito de papers, de artigo científico, né? Óbvio que na hora da prova, turminha, esta parte aqui não existe. Mas só para mostrar para vocês um paper publicado em 2012, trabalhando com esta decomposição térmica do policloreto de vinila, e realmente os pesquisadores mostraram que quando você tem uma decomposição térmica de PVC, olha o tamanho da temperatura, turminha, 180 graus, não é brincadeira não, hein? Você forma um radical, e esse radical cloro, ele forma HCl, esta molécula será estabilizada, e olha só, turminha, realmente a decomposição térmica do PVC não gera CO2 e água. Portanto, aquela nossa suspeita de que a combustão completa aconteceria, realmente não acontece. Portanto, turminha, isso daqui é apenas um blaster para vocês realmente verem que o examinador e o estudante tinham razão quanto às hipóteses dele e, portanto, realmente nós podemos o quê? Quando o examinador ele pergunta
qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica do plástico, com certeza nós podemos marcar a letra E de elefante de HCl. Repara, turminha, que o examinador ele já permitiria você eliminar a letra A, a letra C, a letra B, a letra A e a letra B só com esta palavra aqui, gás diatômico heteronuclear. Você ficaria com CO e CO2 e HCl. O CO2, ele já iria embora também, junto com Cl2 e com H2. Por quê? Ele disse que é um gás diatômico. O CO2 é um gás triatômico. E para finalizar, obviamente, como eu falei para vocês, nós teríamos que saber se esse gás ele realmente era ácido, porque aquela experiência do meio alcalino, nós sabemos que tínhamos suspeita daquela mudança da coloração do meio pelo indicador ácido-base de que provavelmente a nossa fonte era um gás ácido. E realmente a gente já poderia, turminha, responder esta questão sem precisar olhar para o segundo experimento, porque o que sobraria é o monóxido de carbono. E turminha, vocês estão na ponta da língua, né? Monóxido de carbono é um óxido neutro, ele não reage com ninguém. Sabe aquela pessoa, aquele burguês, aquela pessoa nojenta que não toca em ninguém, aquela pessoa que não quer nada, como o Paulo Gustavo fazia, né? Aquela ricaça, dona dos absurdos, é o CO. Ele não reage com ninguém, assim como o óxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio. Guarda, CO, NO e N2O são óxidos neutros, eles não reagem com nada, nada. Portanto, definitivamente, só pela primeira dica dessa mudança da cor do indicador ácido-base, olhando para as alternativas, turminha, nessa questão 100 do Enem, vocês de cara já eliminariam a letra A, porque é heteronuclear, a B, porque é heteronuclear, a D, porque é diatômica, e a C, porque o CO é um óxido neutro, ele não reage com nada. Portanto, sobraria HCl. Então, turminha, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido como se comportar diante de questões como essa no Enem, na FUVEST, na Convest, na VUNESP. Não tenham medo. Quando a questão parece difícil, lembrem-se, vocês não são obrigados a saber aquilo ali, o examinador precisa dar o caminho das pedras ou dicas para que a gente possa resolver. Muito obrigado, turminha. Até mais.